Bem-vindos ao 8º Papo Leal. Gente, depois de umas férias estendidas, estou de volta com tudo. E olha, a entrevistada de hoje, gente, estava no meu roteiro desde o primeiro dia. E é uma pessoa muito especial para mim, e vocês vão entender por quê. Eu tenho tentado trazer, Bianca, mulheres inspiradoras e que tenham histórias diferentes, assim, né? Então, gente, nova geração, outra coisa, né? Então, hoje eu tô aqui com a Bianca Miranda, minha amiga, minha parceira, e hoje nós vamos falar um pouco da medicina digital, do mundo das startups, do mundo da inteligência artificial, um pouquinho de cada coisa, tá bom? Bianca, tô muito feliz que você topou vir no meu podcast Papo Leal. Legal, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. É um prazer incrível estar aqui na Hub for You gravando com você. E espero que a gente consiga ter um papo aí que vai agregar para toda a audiência, para todo mundo que tá assistindo. Sabe o que eu falo? Que Papo Leal é tricota. É duas pessoas tricotando, então não tem erro, ótimo, né? Então, gente, a Bianca também é médica, mas ela é uma médica bem diferente. Você é totalmente diferente, fora da curva, né? Então, Bianca, para começar, se apresenta, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Certo. Meu nome é Bianca Miranda, eu sou fundadora da Health Tech Brasil, né, que é uma startup de tecnologia. A gente busca usar as tecnologias imersivas, realidade virtual, aumentada e mista, para melhorar a educação médica, trazer uma educação acessível, de qualidade, né, de uma forma que os treinos de simulação possam acontecer também de uma maneira virtual, sem perder a fidelidade, né, com o cenário real. Então a gente usa a realidade virtual para atingir esse objetivo de democratizar a educação médica de qualidade, ampliar o acesso a equipamentos que nem sempre estão disponíveis, a treinar quantas vezes precisar, que nem sempre tem tempo, tem professor, tem espaço para isso, né? Então, hoje em dia, eu sou a médica do metaverso, praticamente, né? Eu ainda dou alguns plantõezinhos, muito poucos, clinicando assim, mas o dia inteiro, todo dia, na Health Tech, fazendo essa realidade acontecer. Gente, nós estamos até uniformizadas, estão vendo? Nós duas? A gente estava tirando as fotos. Estava tirando as fotos da Health Tech. Então, Bianca, por que você resolveu ser médica? Legal. Me perguntaram isso ontem no podcast também, né? Eu acho que, na verdade, assim, pra mim, medicina era quase que a única opção, né? Quando eu tava nessa época de escolher os cursos e tudo mais, eu tinha muita facilidade com todas as disciplinas. E aí, naturalmente, eu acho que eu fui sendo empurrada para os cursos mais competitivos, né? Dentre esses cursos, a medicina é o que tinha mais a ver comigo. Eu falo que a medicina é a arte de curar, né? E lá em casa eu tenho exemplos muito bons de médicos, principalmente meu pai, né? Que também tá com a gente na Health Tech Brasil. Ele sempre me inspirou muito. E eu nunca me vi em outro lugar que não seguindo os passos dele, ajudando as pessoas a se sentirem melhor, né? E pra mim a medicina, eu entrei com um olhar muito utópico, né? Porque eu achava que a medicina era aquilo que a gente vivia na clínica, no dia a dia do meu pai, que é um médico excelente. E que já é um médico especializado, tá no outro patamar, né? Exato. E aí, na medicina real, desde a faculdade até hoje, os plantões que a gente acaba conseguindo, os lugares que a gente vai trabalhar, eu acredito que, por mais que o SUS seja lindo e que a gente tem um caminho, uma história muito legal, ainda tem um caminho muito grande a trilhar para melhorar o sistema de saúde, não só aqui no Brasil como no mundo. Sim. Então, diversas frustrações foram se acumulando com o próprio sistema, ao ponto de eu decidir que não necessariamente eu queria me encaixar nesse sistema, mas tentar usar o background que eu já tinha de antes da faculdade, durante a faculdade, de depois, que a gente vai falar daqui a pouco, para tentar ajudar a melhorar, né, o que já existe. Gente, a Bianca postou anteontem, uma foto dela e da irmã dela. Devia ter ela 7, a irmã 5, 1999. E a legenda era assim, a gente sendo alfabetizadas, as duas no computador, no mouse, assim, sabe? Então, tipo, desde a infância, já era mais ligada na tecnologia, né, Bi? Total.
Total, né? Minha irmã tinha 1 ano naquela foto e eu tinha 5. E a gente já tava na frente do computador. Aquele joguinho que eu tava jogando nessa foto chamava Conf, que tinha um teclado especial para as crianças, né? Então, na foto tem um teclado normal e do lado tem um teclado de criança. E aí, essa intimidade com a tecnologia, que já vem desde a infância, também vem muito agregado com a língua estrangeira, né? Eu lembro então que desde criança eu já mexia no computador e já via as coisas em inglês. Então você vê 3 habilidades que a criança está aprendendo ao mesmo tempo, né? Sim. Tipo, coordenação motora, alfabetização e já é uma segunda língua, né? Pessoal, o que acontece na maior parte das vezes da carreira médica? Que é a carreira que eu segui. Então, você vai, faz a faculdade e você é quase que obrigado a escolher uma especialidade e fazer uma especialização, ou fazer clínica médica, cirurgia, GO, pediatria, né? E a Bianca terminou a faculdade e não foi fazer uma especialização. Então, formou como clínico geral. E aí, na hora que você pegou o canudo, qual que foi seu pensamento? Nossa, tanta coisa mudou desde lá. Mas na hora que eu me formei, assim, na verdade, durante toda a faculdade, eu me preparei para ser psiquiatra, né? Eu sempre gostei, assim, da mente humana, do comportamento, de estudar as pessoas. Até hoje eu gosto muito. Mas, de novo, volta naquilo que eu falo, assim, que eu observo dos problemas do sistema, né? Então, eu acho que a própria psiquiatria tem muitos problemas também. Muita medicalização, os medicamentos que são usados são muito fortes. Muitas vezes, assim, a gente sabe que as doenças psiquiátricas, né, elas têm fatores biopsicossociais, como todas as outras, mas nesse caso mais ainda. E aí, nesse primeiro ano que eu me formei, que eu tava trabalhando como médica da família, ainda pensando onde que eu ia fazer residência, como. Porque hoje a psiquiatria é bem concorrida também, né? Sim. Não é tão fácil, assim, de entrar. Então, eu me formei. E na época eu falei, vou trabalhar um pouquinho, ganhar dinheiro enquanto eu estudo. A ideia era entrar em psiquiatria, né? Só que aí eu me formei quando? Em dezembro de 2019. Eu fui viajar pra fora do país, fui pra África do Sul, maravilhosa essa viagem, recomendo pra todo mundo. E aí quando eu voltei da África do Sul, arranjei meu primeiro emprego no posto de saúde da minha cidade, São Bernardo do Campo. Passou 2 semanas, lockdown. Nossa. Não tinha mais consulta, não tinha mais nada, e aí a gente tinha que ligar pros pacientes crônicos, começar a fazer uma telemedicina assim, nas coxas, improvisada, aspas, né? Totalmente improvisada, né? E aí foi naquele momento que eu percebi que primeiro, que o sistema de saúde não ia mais ser como era, porque a gente foi obrigado a, na marra, mudar as coisas. Uhum. E aí, depois apareceu o convite para ir para os Estados Unidos trabalhar como pesquisadora. Na época, tinha um conhecido, uma ex-aluna do meu pai, que estava saindo do cargo de pesquisa, e ela precisava levar alguém, ela ligou pro meu pai. Só que o que acontece? Ele já tem os fellows, né? Sim. Já é gente muito avançada na medicina, já é R++, né? Sim. A pessoa que já tá na subespecialidade. Então, o que acontece é que quando chega nessa fase, a maioria das pessoas já tem filho, já tem imóvel, já não quer mais mudar de país, né? E aí, calhou de ser esse momento de pandemia, então, que tava as pessoas mais ansiosas ainda. Aí tinha eu lá pra ir. Aí você foi. Da pandemia, né? E você gosta de pesquisa, né? Aí eu fui, sim, e mais do que isso, eu tinha a ideia também de repente, fazer a residência fora do país, né? E aí, lá nos Estados Unidos, especificamente, eles exigem que para os residentes estrangeiros exista alguma experiência prévia no sistema de saúde de lá. Seja com pesquisa, seja com estágio de observership, que a gente fala que é pra ficar observando, como se fosse um estágio, né? Alguma experiência tem que ter. Então eu falei, eu vou fazer essa pesquisa, apareceu a oportunidade. E aí depois a ideia era ficar. Né? Então, mas na verdade tudo mudou. E aonde que entrou a tecnologia nessa confusão aí? Então, quando eu cheguei lá no Texas, né, na Universidade do Texas, eu tinha muita tecnologia disponível para mim na própria faculdade, o que é uma coisa que me chamou a atenção, porque a gente chega de uma realidade na América Latina, chega na universidade lá, a gente fica chocado com tudo que tem, né, com todas as possibilidades. E aí, eu mesmo de ver tudo aquilo que tinha, eu comecei a explorar,
né? Então, meu trabalho lá como pesquisadora era muito atrás do computador. Eu ia pro centro cirúrgico uma vez na semana, no máximo. O resto era todos os dias no computador. E aí eu tinha processadores maravilhosos no computador, eu tinha 2 monitores para trabalhar, eu tinha uma velocidade de internet muito grande. E isso naturalmente fez eu ir me aproximando mais da tecnologia. Era a pandemia, eu ganhava um salário em dólar, então eu podia comprar videogame novo, eu podia comprar, tipo, computador celular, coisa que, tipo, não fazia diferença no meu dia a dia ali, porque o poder de compra lá nos Estados Unidos é diferente, né? Para esse tipo de coisa eletrônica. E aí, acho que naturalmente o meu dia a dia ali, totalmente misturado com a tecnologia, mais uma medicina de ponta, que era o que estava sendo feito lá na Universidade do Texas, me levou a ter ideias inovadoras, digamos assim. E quando eu tive essas ideias, o ecossistema da Universidade do Texas estava pronto para receber uma ideia de pesquisa e transformar isso numa startup, né? Que foi o que aconteceu. Eu comecei a ter aula com o pessoal da própria BlackRock, tinha eventos de Venture Capital lá em Dallas, e eu ia. Não tinha nada a ver mais com a medicina. Eu comecei a achar os eventos de startup e ia sozinha mesmo, não conhecia ninguém, eu ia. Né? Eu me arrumava lá, colocava uma roupa executiva de corporativa e ia. Começava a falar, então... Da mesma forma que eu falei a minha ideia dentro da universidade, eu também falei fora. E comecei a medir a temperatura. Será que valia a pena eu abrir uma startup dentro da universidade, que era um caminho possível? Ou será que valia a pena eu sair para a selva, para o mercado de verdade e abrir uma empresa comum? E aí, quando a gente entra nesse dilema, é que você entende essas histórias que a gente escuta aqui no Brasil, né? Que não faz sentido com a nossa mentalidade você falar, tipo, o Bill Gates largou Harvard, o Zuckerberg largou Harvard. Você não consegue entender porque, na verdade, a pessoa não sabe que a propriedade intelectual fica para a faculdade. Então, gente, não tem como ficar na faculdade. Porque tudo aquilo que você produzir lá vai pertencer à faculdade. Então, é por isso que o Bill Gates sai, é por isso que o Zuckerberg sai, e é por isso que todo mundo sai. Porque todo mundo que tem ideias que você considera que a sua propriedade intelectual seja valiosa ao ponto de você criar um negócio seu. Então, enquanto você depender da faculdade por um monte de pesquisa, não tem jeito, né? Mas se você conseguir fazer... os recursos deles, então eles entendem que pelo menos metade daquilo é deles. É deles. E aí, então, é por isso, minha gente, que eles não é porque eles são revoltados, não, e nem que eles são burros, né? Muito pelo contrário. É porque eles queriam alavancar o seu próprio negócio, né? Exato. E a universidade, nesse caso, não só ia ficar com metade, mas poderia até atrapalhar por causa de todas as questões. Todo o ambiente acadêmico não é propício para uma novata estrangeira lançar uma coisa inovadora que tem um potencial. Com certeza. Né? Então, baseado em todo o feedback que eu tive lá em Dallas, dentro e fora da faculdade, eu resolvi que o melhor caminho era realmente seguir independente. Mas aí você estuda lá antes. Sim, então, eu fiquei quase 1 ano na Universidade do Texas. Antes eu tive essa ideia uns 4 meses antes de sair, assim, eu ainda fiquei maturando, eu fiquei conversando lá dentro, tentando entender os caminhos que tinham, né, as possibilidades. E aí, quando eu tive essa ideia, eu me matriculei num curso do MIT, chamava Leading Health Tech Innovation, foi um curso que teve acho que 2 ou 3 temporadas só, porque ele era muito específico como lançar um produto de saúde digital, do começo ao fim, no estilo de startups, que a gente sabe que a startup é uma empresa que cresce diferente de uma empresa comum. Não, é perfeito, né? Veio a calhar para a sua fome do momento, né? Na hora, eu tava com essa ideia e aí eu acho que eu comecei a pesquisar, né, na internet, ficar salvo os cookies no celular. Lógico, aí já apareceu para você. Apareceu no meu Instagram, tanto que perguntaram, né, eles têm as táticas deles lá de marketing para achar o público-alvo e tal, e quando você vai se matricular, primeiro você faz entrevista para ver se faz sentido você ser aluno daquela instituição, e aí depois eles perguntam como que você ficou sabendo do curso, e para mim chegou no Instagram, tipo, no stories assim, do Instagram, esse curso, eu falei, nossa, eu até olhei, falei, nossa, vou estudar no MIT, não é tão barato assim, né, mas aí eu olhei os dinheiros que eu já tinha salvo lá, guardado, né, falei, não, vale a pena, eu vou investir em mim mesmo, né? E eu acho que essa é uma decisão muito importante também que as pessoas têm que fazer quando sobrar um dinheirinho assim. O que é investir em você mesmo, né? Você vai comprar uma roupa nova, você vai fazer um curso que vai mudar a sua vida, ou você vai gastar tudo em cachaça, cada um tem. Então, aqui no podcast já apareceu esse assunto algumas vezes, que é a importância de você investir em você.
né? Por que que isso é tão importante? Primeiro que você vai ser uma pessoa melhor, né? A gente fica pensando só na parte da capacitação, na parte da profissão, mas nem sempre é sobre isso. Às vezes é parecer melhor, viver melhor, trabalhar melhor. Pensar, né? Melhor. Pensar melhor, ler um bom livro. Então, é muito importante que você invista em você. Que é só assim que você melhora, né? Exatamente. Aí você investiu em você. Investi em mim, terminei o curso. E aí, quando eu terminei o curso do MIT, não deu algumas semanas, eu já estava fora da faculdade. No próprio MIT, eu conheci muitas pessoas que já empreendiam nesse ecossistema de tecnologia médica. E aí, eu comecei a ter contato com investidores estrangeiros, tanto dos Estados Unidos quanto de fora, pessoal do Canadá e tal. Aí eu fiquei viajando pelos Estados Unidos por 2 semanas, entendendo como funcionava o ecossistema, onde que eu poderia investir, como que eu poderia abrir uma startup lá, a princípio. E aí, aqui no Brasil eu tenho família de empresários, né? Meu pai tem a clínica, a minha avó era empresária também, mãe da minha mãe. E aí, na época, ela tava viva ainda. Eu lembro que eu liguei pra ela, falei, vó, tô pensando em abrir uma empresa. E na época, eu tava pensando em abrir lá. Aí ela ficou muito brava comigo. Ela falou, não, Bianca, você tá achando que empresa é brincadeira? Empresa é coisa séria. Tipo, é uma decisão muito séria que você tem que tomar. Você quer abrir uma empresa, você volta pro Brasil. Ela me falou, e a minha avó, 1 ano depois ela faleceu. Menos de 1 ano depois ela faleceu. Foi, tipo, uma das últimos conselhos que ela me deu, assim, sabe? E aí, eu entendi que realmente, assim, por mais que a América Latina não seja, talvez, um ambiente tão fértil para esse tipo de tecnologia que a gente está construindo, que é uma tecnologia de ponta, né? É uma inovação. Só você abrir uma startup disso no Brasil já é uma inovação por si só, porque é uma coisa que foge do padrão, né? Mas aí eu entendi que voltar pro meu país, assim, na minha primeira experiência como empreendedora, estando sozinha lá, não sendo cidadã daquele país, que era ideal eu voltar, abrir a empresa aqui, ter minha experiência aqui. Já conheci amigos, contadores, advogados que me ajudaram muito. Obrigada a todo mundo que me ajudou no começo da HealthTech. Aqueles primeiros contratinhos que os amigos advogados fazem, né? Tipo, na amizade mesmo. Isso daí faz muita diferença quando você tá empreendendo pela primeira vez, né? Então, eu acho que foi muito interessante, até por eu já ter estudado aqui, já ter família de médicos aqui. Rapidamente você entra no ecossistema da forma certa, já começa a conhecer os contatos, conheci você através de outros contatos que eu já tinha, né? E aí, naquele momento eu julguei, então, que era melhor voltar pro Brasil pra começar a empreender aqui, né? Agora, pra onde que a gente vai depois, eu já não sei. Mas naquele momento, eu acho que foi a decisão acertada. Sim. E aí, ela estava aqui no Brasil, serelepe, alegrinha, num evento de inovação, e eu também tinha ido, né? E aí eu tô lá vendo um painel de ventilação mecânica e números e dados, aparece uma guria, né? Ela tem hoje 30 anos, com óculos de realidade virtual debaixo do braço, que eu nunca tinha visto, né? Ela falou, não, porque nós vamos fazer treinamento dentro do óculos. Eu falei, o quê? Não, nós vamos fazer treinamento, eu vou fazer treinamento dentro do óculos. E aí, juntou uma vontade de estar junto, né, Bianca? Mas aí também eu dava aula, eu já tinha dado um monte de curso de urgência e emergência, já, né, como intensivista, sabia as urgências. Então, ela me namorou um pouco, eu namorei ela, aquela, né? Nem demorou muito, né, Bianca? Né? Não, foi rápida, foi relativamente rápida. E só que o que acontece, né, minha gente? A gente não tem dúvidas que o sistema de ensino precisa ser um pouco diferente do que ele é hoje. E a gente já sabe que ele está em transformação e a nossa intenção é participar dessa transformação, né? Exato. Fazer liderar, parte. Mais do que participar, acho que liderar essa transformação. E então juntou tudo isso que a Bianca viveu de tecnologia, com o que o pai dela já tinha de bagagem, com o que eu tinha de bagagem, mais o que a gente tem por detrás de programador, de desenvolvedor, mas mesmo assim, isso que a gente se conhece tem 2 anos, já era uma coisa muito, ainda é, né? Para algumas pessoas, na hora que a gente conta isso, fala, faço parte de todo mundo, né? Ainda causa uma estranheza, né, Bia? A gente ainda se depara com uma certa resistência dos tomadores de decisão com relação a uma tecnologia que
é um caminho sem volta. É por esse caminho que vai, né? A gente não tem dúvida disso, né? É infinitamente escalável, né? Então, quando a gente tá falando de educação prática em saúde, independente se é medicina, se é enfermagem, técnico de enfermagem, psicólogo, fisioterapeuta, qualquer um que seja, você precisa de treinamento prático, né? Agora, como que você vai conseguir esse treinamento prático? Você tem que ter um espaço, você tem que ter uma pessoa que sabe mais do que você pra te ensinar, e você tem que ter um paciente, no mínimo. No mínimo, Pra essas começar, pessoas. né? Aí Um depois você tem que ter simulador. equipamento. Um simulador. Então, aí dentro dessa realidade do treinamento prático, aqui no Brasil é muito bem estabelecido os laboratórios de simulação, que são os espaços onde as faculdades ou os cursos de pós colocam os manequins, e através desse manequim, muitas vezes também funcionam como se fosse um robô que tem os monitores, você pode fazer intervenção de droga ou de alguma outra coisa, e o manequim responde de acordo. Sim. Isso foi adotado por quase todas as faculdades de medicina. Eu lembro que quando eu tava na minha faculdade de medicina, era uma das aulas que as pessoas mais gostavam. Mas eu sentia, e olha que a minha faculdade era particular, em Santos, assim, pouquíssimos bolsistas, ou seja, os alunos lá, não era aluno que, assim, tipo, que ia fazer diferença se pegasse alguma coisa da sala pra vender. Porque a preocupação da universidade era essa. A gente entrava nos laboratórios de simulação, era tipo, ó, a mochila ali, ninguém pode entrar com nada, você não pode ter nada no bolso, porque o medo era que sumisse algum equipamento. E não é só isso, que estragar, só usa o manequim de luva. De luva, não pode ter caneta. Por quê? Gente, porque tem manequim que custa mais de $1 milhão. Tá? Exato. É muito caro um manequim de simulação. E, por exemplo, o manequim, a gente vai treinar os alunos na simulação, você treina em grupos pequenos. Uhum. Então, a escalabilidade é menor. Uhum. A dependência do espaço, do tempo. Nossa, eu lembro quando teve o primeiro atlas de anatomia, que era na mesa. Uhum. Você passava o dedo assim. Meu Deus, porque até então, atlas de anatomia era duas coisas. Ou era o cadáver, Uhum. né? Gente, eu sou rouca do jeito que eu sou hoje, pior por causa de formol, acreditem nisso. E não sou bota no livro, né? Que a gente ficava carregando aqueles 2 volumes para baixo, para cima, para baixo, para cima. Na hora que isso passa a ser digital numa mesa, que você roda, você vê em 3 dimensões, foi uma... Já mudou. Já mudou. Assim, outra coisa também que é a questão do treino de anatomia, né? Que a gente tem na Health Tech também, não é o forte, nosso forte é a simulação clínica, mas tem anatomia também. Na época do meu pai, por exemplo, que hoje tem quase 60 anos, os cadáveres era assim, uma duplinha, igual a duplinha de plantão, já tinha desde o primeiro ano. Quem que é sua duplinha? E é um cadáver pra vocês, toma aqui o bisturi e disseca. Quando eu cheguei na faculdade de medicina... Já não era mais. 10 anos atrás, que eu tava no primeiro ano há 10 anos atrás, era uma peça tão, tipo, já tava lá tanto tempo no formol que você mal vê o que é o que, as estruturas, porque já é um negócio que já tá desmantelando, assim, sabe? Que já tinha sido dissecado, né? Muitas vezes, eu nunca tive a oportunidade de dissecar, eu acho que tinha uma liga, se eu não me engano era de cirurgia ou era de anatomia mesmo, que quem entrava nessa liga, que era tipo 10 alunos por turma no máximo, podia dissecar. Mas assim, o grosso da turma, você imagina, de 120, 10 entravam na liga pra dissecar, sabe? A maioria, tipo, você quer aprender... Porque a anatomia não é só aprender a estrutura, você tem que entender qual se relaciona com qual. Então, quando você tá dissecando, você tá abrindo um corpo, né? Desde o começo e indo estrutura por estrutura. Quando você pega uma peça solta, você tá tipo... Pronto, acabou, né? Já foi, né? Então, assim, a realidade virtual, aumentada e mista, elas permitem que a gente escale esse treinamento de simulação infinitas vezes, ainda mais potencializada por inteligência artificial, que é o que a gente faz na Health Tech Brasil. Eu posso criar qualquer cenário de qualquer doença, qualquer simulação, inclusive doenças raras, né? Lá dentro, os alunos e professores podem entrar em grupo, igual eles já fazem na beira do leito ou nos laboratórios de simulação, mas eles também podem entrar individualmente e ficar lá treinando, quantas vezes for necessário. Errei esse procedimento, quero fazer de novo, igual um videogame. Faz de novo. E assim, mantendo a fidelidade a como é no mundo real. É óbvio que com a realidade virtual, se você não usar luva nem nenhum dispositivo, que a gente não usa na Health Tech, você ainda vai ter algumas limitações. Então, se você for treinar um procedimento cirúrgico, você não vai sentir a resistência de cada estrutura. Não vai ter o tato, né? Você não tem essa sensação ática. Mas o passo a passo, os protocolos, você se acostumar com o ambiente, saber o nome das coisas, isso daí adianta muito, né? Tem estudos, que inclusive tá lá no site da Health Tech Brasil, vários estudos tem. Vai ter publicação nova, inclusive, no meu nome em breve, Journal of Medical Extended Reality, na próxima edição já tem artigo meu lá, mas
quando você faz essa simulação em escala, o aluno pode treinar quantas vezes ele quiser, e os estudos mostram coisa de tipo quase 300% do aumento de autoconfiança dos estudantes e jovens médicos que treinam Eu, como gestora, fico pensando na redução do custo, sabe? Você coloca um residente de cirurgia para entrar num procedimento. Vê o quanto que aquele mesmo procedimento demoraria sem o residente e com o residente. Se falar de interna, não precisa nem falar nada, né? Aí piorou. Quanto que aumenta de infecção, de campo, contaminação. Então, assim, só de você ter estudantes e profissionais jovens ainda em fase de treinamento, já acostumados com o passo a passo, com o dia a dia, você tá permitindo que eles treinem sem oferecer risco nenhum pro paciente. Se o cara tá lá na cirurgia, treinando na simulação, na realidade virtual, e ele mexer no foco, não vai acontecer nada, ele vai ser penalizado no jogo. Se ele mexer no foco, mexer no foco na vida real, ele vai ter que trocar luva, vai ter que sair do campo, vai perder tempo, sabe? Então, assim, é uma coisa que tem muito mais a ser treinado na educação médica do que só a sensação ática. Que às vezes você vai falar com alguns cirurgiões que já estão há tanto tempo operando que eles nem lembram mais como é ser aluno, né? Ou você vai falar com alguém de fora da área médica, eles falam, nossa, mas realidade virtual você não vai sentir, você vai conseguir treinar? O que mais importa nem é o que você vai sentir. Tem muita coisa antes de você chegar nesse ponto de tipo, nossa, qual estrutura eu tenho que sentir, né? Tem muita coisa antes. Então, a proposta as coisas básicas de higiene de mãos, paramentação, intubação, os procedimentos todos, né? Até mesmo parto, tudo. Que a gente usa na Health Tech. E aí, quando começou a história, número 1 foi construir um hospital virtual, né? Construir um ambiente com que as pessoas pudessem treinar, né? Então, como que tem que ser, né? Então, vamos começar pela uma... Aí, hoje a gente tem um espaço, tem a recepção, tem a enfermaria, tem o centro cirúrgico, tem a tomografia, tem banco de imagem, tudo para a pessoa ter uma sensação do hospital, né? E a gente conseguir fazer os treinamentos lá dentro. Então, por isso que eu entrevistei a Bianca, entendeu, gente? Porque ela, tipo, há 4, 5 anos atrás, ela já estava pensando nas coisas que vão ser mais ou menos aceitas ano que vem, talvez. Não, esse ano. A gente espera que esse ano. Mas eu acho que em massa mesmo, né, Bianca? Quando que vão ter todas as universidades com realidade mista? Assim... Né? Nas startups, né, como eu falei, são empresas diferentes de empresas comuns, a gente segue esse processo de iteração, né? Então, quando eu te conheci, o protótipo era só um centro cirúrgico, não tinha mais nada lá. Você só podia pegar um bisturi pra mostrar que dava pra mexer nas coisas, mas era só isso. Aí tá, então eu fui montando aos poucos e mostrando pro mercado. Gostou mais disso, gostou mais daquilo, e aí a gente vai fazendo o produto. Várias vezes a gente tirou feature, tinha um menu, você lembra aquele menu que era na mão, que eu adorava? Chegava, eu fiz um menu super tecnológico. Quando chegou na hora de mostrar para os clientes, para o público-alvo, ninguém sabia usar. Já travava no menu, logo de cara, nem usava o produto. Então vai, tira, muda, acrescenta, tal. Eu acredito que a gente ainda tá nesse processo de achar o que a gente chama de Product Market Fit, que é o produto ideal, que vai vender que nem água, tipo o iPhone. Quantos produtos a Apple teve que fazer até chegar no iPhone, né? Que foi o produto que realmente, tipo, deslanchou. Teve o MacBook antes, teve outros, então a gente vai acertando. A Health Tech tá acertando muito, a gente já tem clientes muito grandes, né? No passado eu tava dando consultoria para banco de inteligência artificial, sabe? Uma coisa assim que eu nunca imaginei quando eu abri a startup, que eu ia, né, 2, 3 anos depois, estar dando consultoria para banco. Mas assim, a gente tem outras questões na Health Tech, mas o produto da realidade virtual, a gente ainda tá iterando para chegar nesse ponto que vai satisfazer as necessidades das faculdades, dos professores, principalmente, de uma forma que vai vender para todo mundo. Do jeito que tá hoje, a gente tem um interesse muito grande, mas ainda existe uma resistência, e eu vejo que a resistência talvez seja talvez um pouco de medo, de receio, e também pela falta de controle. Porque você concorda comigo que cada professor gosta de dar aula de um jeito? Se a gente chegar com um produto muito fechadinho na realidade virtual, talvez nem todos gostem.
Porque como que você vai estar falando pro professor o jeito certo de dar aula? Agora o caminho é a gente deixar um pouco mais aberto para o professor também poder... Que é o que a gente chama de cocriação, né? Que é muito comum ali nas tecnologias imersivas, na parte de videogame e tal, que é você possibilitar que o seu cliente crie junto com você. E esse é o caminho que a gente está indo agora na Health Tech para poder fechar o Product Market Fit. Aí uma das maiores vantagens, gente, de treinar no ambiente virtual é porque entre as várias vantagens, uma das vantagens é que você não tem distração. Você vai colocar o óculos e não vai ter celular, não vai ter ninguém te chamando, não vai ter nada. Então, a sua atenção está toda focada naquele treinamento. Então, só por isso, o aprendizado já é muito maior e já faz uma diferença, assim, né? Sem contar que aquelas pessoas quem tem óculos pode acessar de casa, não precisa necessariamente estar na faculdade. A gente acredita que o primeiro passo vai ser a faculdade ter o óculos e treinar os alunos dentro da faculdade, mas em algum momento todo mundo tem óculos e vai poder entrar de casa, né? E os óculos também estão desenvolvendo muito, e aí agora a tecnologia está em crescimento exponencial mais do que nunca, né? Numa velocidade muito maior. Então, em quanto tempo que os óculos... Agora o último é um óculos tipo esse, né? Já tá. O de realidade... Avançando bastante. Avançando muito rápido, né? E, assim, não só a tecnologia está avançando muito rápido, como também a gente vê o aumento de vagas nas faculdades de medicina aumentando exponencialmente. Desde 2001, aumentou quase 300% o número de vagas em escolas médicas. E aí a gente começa a ter outro problema, que existe o recurso humano suficiente para ser os professores desses alunos? Qual que é a qualidade desses professores? E os professores bons, qual que é a qualidade de vida que eles estão tendo também? Porque eu conheço muito professor que, tipo, segunda-feira tá numa cidade, terça tá em outra, quarta tá em outra, de medicina, né? Aí vai num hospital em outra cidade e volta, aquela vida doida de médico, mais professor, né? Então, isso que você falou de poder acessar à distância, ele pode servir eventualmente para um aluno que tiver o óculos em casa, poder treinar e jogar quantas vezes ele quiser, sem necessariamente estar no laboratório presencial. Mas também, imagina a faculdade que tem vários campos e tem um professor que mora 2 horas de distância, que toda semana ele tem que pegar um carro para vir dar aula. Ele pode dar aula. Ele pode entrar à distância, ou você vai convidar um convidado internacional que só fala de um assunto específico que para aquela aula é importante. Chama, põe o óculos na pessoa e a gente já conversou com gente que tá na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, né? Então, assim, há essa possibilidade de aumentar os intercâmbios também, eventualmente fazer evento médico, revisar anatomia em 3D. Os alunos, quando você tá aprendendo a revisar uma tomografia, por exemplo, é uma dificuldade, né? Nossa, o que é o quê? Ultrassom, então, nem se fala. Ultrassom, assim, até depois de formado, a gente ainda fica penando, né? E aí... com a realidade virtual, você tem a possibilidade de colocar uma anatomia 2D na tomografia versus a tomografia 3D, igual tem no computador. Só que você não tá vendo 3D na tela 2D. Você tá vendo 3D em 3D. Então você consegue ver as relações anatômicas, se tiver alguma coisa fora, né? Uma variação ali, você consegue ver certinho. Então eu acho que, nossa, o potencial é infinito, assim, do que a gente pode fazer dentro das tecnologias imersivas para a educação médica. E aí, vem junto com esse boom, né? Agora tá muito rápido, né? Depois dos negócios Porque assim, gente, a inteligência artificial não é de agora, tá? Ela é, inclusive, bem velha. Só que, depois que ela, vamos dizer, foi popularizada pelo ChatGPT, né? Que aí todo mundo agora, pelo menos, sabe que existe. E todo mundo... É impressionante. Já tem 2 depois do ChatGPT. O último... É absurdo, acho que saiu, né? O Grok 3 agora, do Elon Musk, saiu ontem, acho. Uma inteligência artificial nova, que teoricamente é a mais poderosa de todas até o momento. Tipo, saiu ontem, né? Até amanhã já é outra. E aí, eu até, por conta do MBA, né, e tudo, eu sou uma entusiasta e acabo falando, não, porque na minha área na UTI, você já imaginou, né, você ter as bombas, os monitores, tudo conectado e eles se autorregularem sozinhos, né? Tipo, eu quero um paciente, deixar ele com RAS de 0, deixar ele nem tão dormindo, nem agitado, e a bomba se autorregular, as noras, não precisar de ninguém abaixar.
é uma coisa fantástica, né? Uhum. Então, e assim, o que vai aumentar de diminuir tempo de internação, diminuir infecção, isso é fato. E aí eu fico toda entusiasmada, aí as pessoas, né, que não, sempre vêm com aquele, mas pode ser ruim, vou perder o meu lugar, né? Aquela canseira, né? Porque, pessoal, não perde lugar, né? Mas o médico vai precisar saber trabalhar com a inteligência artificial, porque ela vai estar em todos os lugares, né? Eu acho que a medicina, ela é uma profissão histórica, né? Então, o médico existe desde que o mundo foi criado, né? Eram os xamãs lá, antigamente, mexia com erva, com fumaça e tal. Depois foi evoluindo, chegou na Idade Média, que na Europa parou, né? Você não podia fazer nada, assim. E aí, depois a medicina continuou evoluindo. Uma coisa que é muito bem documentada, assim, né? Que todo mundo sabe, desde que você vai escolher, se é um aluno, você vai escolher fazer medicina no vestibular. É a primeira coisa que vão te falar, médico nunca para de estudar, né? E sempre foi assim, tipo, desde a história da humanidade, se você decidir ser responsável pela cura de outras pessoas, você vai ter que estar sempre se atualizando. O que mudou é que eu acredito que dos últimos anos pra cá, existiu uma certa alienação do profissional de saúde, no sentido de que, tudo bem, o médico tem que estar sempre estudando, mas estudando só medicina, né? Em alguns momentos era assim, né? Mais recente. E fica um cara chato, né? Se eu você mesmo, gente, sou meio chata. Porque o Alex dá um baile em mim. História geral, geografia geral, músicas, coisas. Bianca, eu só sei um mundo pequeno da medicina ainda por cima. Uhum. E agora sei um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de... Mas antes era só medicina. E isso é recente na história da medicina, se você for olhar, porque o médico, ele é originalmente essa figura do intelectual, né? E o intelectual, desde o renascentismo, ele não é uma pessoa que só sabe uma coisa, ele é uma pessoa que estuda tudo, que é curiosa e tal. Mas então, nas últimas décadas, a gente viu essa questão da medicina, dos profissionais de saúde ficarem um pouco mais alienados, e agora eu acho que é hora de furar essa bolha, porque a inteligência artificial, a tecnologia, ela vai penetrar no mercado de trabalho em todas as áreas, não importa se você é médico, se você é contador, se você é advogado, todo mundo vai ter que saber lidar com isso, né? Nós, da Health Tech, nós gravamos um curso de tecnologia para médicos. Por quê? A tecnologia vem muito rápido, então, assim, eu quando formei, a gente fazia a prescrição na mão, eu não formei tanto tempo assim. Uhum. E aí, depois disso, já veio o prontuário eletrônico, já veio o sistema de imagem, aí depois já veio todo... Prescrição tem lugar que já sai automático. Já sai tudo, você não precisa mal validar. Então, as coisas vão mudando, e aí, por exemplo, a transferência de informação, como que funciona o blockchain, tudo isso a gente gravou para quem é médico poder entender um pouco do que... o mundo que lhe cerca, porque já cerca, a tecnologia já está na nossa vida. Sim. Né, gente? O curso se chama Introdução à Saúde Digital e ele está disponível no nosso site, você pode comprar agora, são apenas 4 horinhas de introdução mesmo. Então a gente vai passar por todos esses tópicos que a Erika falou, prontuário eletrônico, sistema de imagem, DAI, Compax, blockchain, realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, tem 3 aulas de inteligência artificial. Então assim, é sucinto, mas é a base para você começar daí e sair aprendendo. Então www.healthtechbr.io, tá aqui o link em algum lugar. Tá, a gente pode pôr. Pode comprar o curso, tá disponível agora. E tem uma comunidade de alunos e ex-alunos que é só gente finíssima, já que manja muito aí do empreendedorismo e da saúde digital para quem tiver interesse. Não é só para médicos, é bom lembrar. Qualquer pessoa que lide no dia a dia do hospital, profissional de saúde, chega muito enfermeiro pra gente. A gente tem cliente também fisioterapeuta, tem cliente psicólogo. Então assim, profissional de saúde, dentista, ainda tô precisando captar meu primeiro dentista. Será que é você? Opa! Dentistas, atenção. Eu tenho uns dentistas bons pra gente, sabia? Tem uns dentistas bons pra gente captar. Então, na verdade, gente, a gente tá promovendo, né, uma inovação
Eu fico pensando, né, que maravilha que seria se eu tivesse essa possibilidade há algum tempo atrás, né, quando eu estava estudando, como que mudaria o jogo. E aí tem isso, né, gente, é um produto gamificado, como se você estivesse jogando, né. Então, isso aumenta o engajamento. Porque se você tá com preguiça de estudar e não quer pegar um livro, talvez você pegue o jogo. Você pega o jogo, com certeza, né? Então faz muito sentido também para essa atual geração, né? É porque o que a gente sabe é que as gerações vêm mudando. E a gente precisa saber ensinar diferente. Então qual que é o que eu fico pensando, qual que é o desafio? Que seria como ensinar essa geração nova, que é muito mais rápida, que tem menos paciência, que não é a mesma pessoa que fez faculdade há 40, 50 anos atrás. E que eles vão ser médicos, eles precisam aprender, né, como ensinar essa pessoa. Então, eu acho que uma das saídas é usar a tecnologia para isso, usar a inteligência artificial para isso, né? A nossa área é uma área que tem a questão da hierarquia muito forte, né? Então, é um pensamento de certa forma comum nesse segmento. Tipo assim, eu aprendi assim e funcionou. Então eu vou ensinar assim porque eu sei que funciona, né? Só que na verdade quando a pessoa parte desse lugar pra falar isso, ela não tá sendo empática com quem tá aprendendo agora, né? Sim. Porque a cabeça de quem tá aprendendo agora não é a cabeça dele há tantos anos atrás. Porque há tantos anos atrás não tinha Instagram, não tinha TikTok, você não era bombardeado com um monte de informação do jeito que é hoje, né? Então tudo bem, funcionou até certo ponto. Agora, quantos médicos estão formando e a gente vê feedback da própria sociedade, não só dos pacientes, como também dos colegas, de qualidade cada vez pior dos recém-formados, dos novos residentes. E eu falo por mim mesma, quando eu entrei no mercado, ainda mais com essa questão de Covid, que foi logo no começo, eu e os meus colegas apavorados, assim, ninguém sabia o que fazer, sabe? E assim, você não espera que um médico formado, que já tá no mercado, tenha essa postura. Não importa se é o primeiro mês de trabalho, se é o primeiro ano, se é o segundo ano. Se você tá formado, você tem que estar pronto para lidar com aquilo. Você tem que estar preparado, né? Não é? E essa discussão é muito importante, porque a gente viu aumentar o número de vagas para medicina, mas o número de vagas para residência não aumentou na mesma proporção. Tem 50%, assim, de quem está se formando hoje, tem 50% das vagas de residência, ou seja, metade todo ano vai ficar para fora, e essa metade vai crescendo, né? Essa metade vai crescendo. Então, e eles também precisam estar atualizados. Lógico. Né? E precisam estar bem. Então, acho que tem uma oportunidade gigantesca aí, e não é à toa que nós estamos juntos, que a gente acredita muito nisso, né? Sim. E me conta, como que você vê o futuro da medicina? Que eu já contei um pouco, que eu vejo as bombas tudo sozinha, não vai, né? A UTI mais com enfermeiro do que para médico. Eu acho que a UTI, por exemplo, o médico vai ficar para procedimento, sabe? Uhum. Porque as coisas meio que vão se autorregular tecnologicamente, na minha cabeça. Eu acredito que essa questão da automação vai ser muito importante, mas mais do que isso, a gente viu nas últimas décadas, acho que coincide com essa fase que eu falei do profissional de saúde ficar um pouco alienado, né? A criação de muitos protocolos, o que existe evidência que esses protocolos melhoram o atendimento e os desfechos, mas as pessoas não são iguais. Né? Então, cada um vai ter uma doença que se comporta de um jeito, às vezes uma dose maior, outra uma dose menor. E hoje, muitas vezes, dependendo do serviço, você não tem nem essa liberdade. Você tem que seguir o protocolo. Se você não seguir o protocolo, semana que vem você não tá de plantão mais, né? Então, eu acredito que a medicina ela vai ser cada vez mais personalizada. Com o advento das tecnologias de medicina genética e mais generalistas, que pode ser uma coisa boa também. Não necessariamente porque não é especialista é ruim. Imagina, tipo, tem um monte de médico clínico geral que é ótimo. Ou que seja clínica médica, no mínimo, assim, mas um clínico, tipo, geral, ele pode ser muito melhor do que um conheço ótimos. Exato. Então, assim, a gente não tá falando que não é porque, né, não é especialista, não é bom, não é nada disso, mas assim,
cada vez mais, eu acredito que a gente vai olhar para o paciente, e eu espero que seja assim, individualmente, e menos como grupo. Tipo, esse é o grupo dos oncológicos de cabeça e pescoço. Esse é o grupo, e aí então vai seguir esse protocolo, porque é esse tipo de doença, e é assim que vai se comportar. Não, às vezes você não sabe, às vezes... A impressão que eu tenho é que como a gente vai ficar mais perto da genética... Também. Você vai conseguir individualizar mais os tratamentos. Exatamente. Né? Agora a gente já viu aí um boom dos imunobiológicos, o tanto que mudou o desfecho, né? Mudou. É uma coisa impressionante. Qualidade de vida, tratamento para doenças que antes. Muitas das doenças reumatológicas mesmo não conseguia nem fazer diagnóstico, né? Agora tem diagnóstico, tratamento e uma vida boa depois disso. Exato. Então eu imagino que os tratamentos vão avançando. Que a medicina vai ficar mais cara, né? Eu sei. Mais cara, porque já tem ficado, né? Na curva tem ficado. Que a gente terá... Também pela questão da longevidade, né? Se aumenta a faixa etária da média dos pacientes, vai aumentar custo, porque quanto mais velha a gente é, mais doente a gente fica. Isso é óbvio, assim, né? Então eu acho que essa questão da longevidade também vai ser bastante importante. Né? E eu acho que volta um pouco para trás, né? Que é um pouco que eu falo no meu perfil, que no final das contas dormir bem, comer bem e se exercitar, né? E a gente por dia. E a gente esqueceu isso e aí fica doente com um monte de remédio na palma da mão, né? Exato. Então foi ficando mais sedentário, mais não sei, e aí em algum momento vai ter um clique que você volta para o início da história, sabe? Não, mesmo porque se não voltar, nós vamos fazer com o quê? Com todo mundo doente? O que nós vamos fazer? Não vai ter nem remédio para todo mundo desse jeito, né? Exato. Então, com uma possibilidade maior de tratamento, as pessoas vivendo mais, né? Eu fico um pouco, assim, assustada com isso que a gente conversou um pouco da qualidade médica, sabe? Se a gente consegue melhorar a qualidade médica com o nosso produto, porque é uma coisa geracional. E não é só dessa geração, é de todas que estão vindo. Cada uma que vem menos dedicada ou com outra visão da anterior, estuda menos. Então, a palavra residente, ela existe porque quando o cara começava a residência, ele morava no hospital. Então, qual que era a carga horária dele? 24/7. E ele aprendia muito mais do que você aprende hoje. Quando eu passei, já era menos pior, que era só 100 horas por semana. Né? Que é o de agora, não? Não, agora são 60 horas e é uma briga. Eu entendo que a pessoa tem que ter qualidade de vida, mas o tempo da residência não aumentou. Diminuiu de fato, diminuiu a carga horária. Eu vejo que assim, pelos meus colegas, né, que eu não fiz residência, foi uma escolha também, então acho que eu posso colocar isso na balança. A minha própria escolha de não fazer. Mas assim, o que eu vejo dos meus colegas que optaram por fazer residência é que a maioria, e eu inclusa, por mais que eu não tenha feito, não se importa tanto com a carga horária. Agora, uma coisa que pega muito e que faz muitos médicos, bons médicos, desistirem de fazer uma especialidade pelo caminho tradicional, que seria a residência, é a questão da bolsa. Ah, sim. Eu acho que assim, a maioria dos médicos, pelo menos o bom médico, ele não vai estar preocupado se ele vai trabalhar quantas horas. Porque eu não fiz residência e eu ainda dou plantão de 24 horas, entendeu? Então assim, eu não tô disposta. Mas qual que é a remuneração? Se eu der 2 plantões de 24 no mês, eu já ganhei mais do que o residente que tá lá o mês inteiro. É lógico. Entendeu? Então assim, essa conta não fecha. Isso é uma coisa que eu acho que os jovens médicos têm que trazer pra discussão sempre, 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 sempre. É tipo, o jovem médico não quer mais fazer residência, os mais velhos falam. Eu rebato, eu falo, eu adoraria fazer residência se tiver uma bolsa que condisse. Não tô pedindo, tipo, me dá 20 mil, 30 mil por mês. Mas o mínimo pra eu poder morar em São Paulo. Sim, é porque daí o que acontece, né, Bianca? Aí o residente, aí eu já sou da geração dos que não moram no hospital. Exato, porque eu sou da geração do que não mora. Eu tenho que ter condição de pagar o aluguel. E aí, a bolsa era a mesma sem você ter onde morar, né? Então, eu acho que a história passa por isso. E aí a gente estuda progressivamente menos do que antigamente. E por mais que se tenham bons médicos, eu não consigo me comparar com a geração anterior. Sim. Então, e agora os que vêm agora não vão conseguir se comparar a mim.
E também Então- você tem que levar em conta que, assim, antigamente na geração anterior, tinha menos faculdades, mais hospitais. Então, como eram menos alunos, eles viam muito mais casos. Tinha oportunidade de ver. Ó, lá em Cascavel, eu fui da 5ª turma, né? O hospital atendia 1 milhão de habitantes e não tinha residência. Então, a gente fazia tudo. Eu fiz quantos partos, minha gente? Exato. 123 partos. Na faculdade. Na faculdade. Fiz cesárea na faculdade. Então, essa oportunidade de formação, eu formei e fui trabalhar no pronto-socorro de pediatria. Eu Isso tinha faz toda a capacidade de atender numa porta de pediatria. Exato. E tinha segurança para isso, né? Eu formei e fui ser médica da rodovia, atender trauma na rodovia, né? Como clínico geral, sem nenhuma especialidade naquele momento. Então, eu tive uma formação muito boa, porque era uma faculdade com 40 por sala, num hospital que atendia 1 milhão. Exato. Então, a gente tinha 5 turmas, 5 vezes, né? 40, a gente tinha 200 alunos pro hospital. Exato. E aí é uma coisa... Hoje, gente, é 200 alunos por turma. 200 alunos por turma, Tem que dividir no hospital. com outra faculdade. Então, não consegue ver o número de casos, não consegue. Então, o aprendizado... E o médico é igual a inteligência artificial, né? Quanto mais casos você vê, melhor médico você vai ser. fica. Por isso que você melhora no tempo. Exatamente. E aí, assim, eu lembro que meu pai é ultrassonografista, né? Ele é cirurgião e ultrassonografista. Quando eu fui aprender ultrassom, mesmo sendo filho dele, tipo, tendo a clínica lá, sempre vem aluno do Brasil inteiro pra estudar com meu pai. Eu, tipo, recém-formada na época, né, aprendendo ultrassom. Você acha que eu vou pôr a mão no transdutor? Se tem gente vindo do Brasil inteiro pra aprender? E isso na clínica particular. Você imagina dentro do hospital, tem tipo 20 alunos pra aprender ultrassom. Sim. Se um conseguir pôr a mão por 5 minutos, ele já vai ser o mais treinado dessa turma. Sim. Né? Então, na Health Tech, a gente traz as máquinas, a gente tem ultrassom, tem o ventilador mecânico, que é ali, em realidade aumentada, você põe dentro da sala de aula, o ultrassom, e ensina o aluno a usar o ultrassom, a reconhecer padrão, a ajustar o foco, né? Igualzinho seria na vida real, só que é um ultrassom digital, com imagens reais, desidentificadas, e um paciente com inteligência artificial para simular o que seria um paciente de verdade. Sabe? Para mim, isso é o melhor dos mundos, isso veio de uma dor real minha. Como que eu vou aprender ultrassom se eu não consigo colocar a mão no transdutor? Eu vou aprender só por livro? Não é assim que funciona. É isso. Né? Então... Por isso que nós estamos no caminho certo, tá vendo? Por isso que nós estamos no caminho certo. Por isso que nós estamos de camiseta, né? Faculdades, nos procurem. Exato, né? Investindo. Então, para as faculdades que tiverem interesse, se por acaso tiver algum professor de medicina ou de algum curso de saúde, algum gestor, coordenador ouvindo a gente agora, a gente oferece os equipamentos de realidade virtual para as faculdades que ainda não tem, porque para rodar o nosso software é obrigatório ter o óculos, né? A gente oferece os óculos para vocês podem levar para a faculdade, usar com seus alunos, passar pesquisa, pode passar pesquisa com os professores e alunos que a gente adora, porque a aceitação é perto de 100%, assim, né? Todo mundo adora. E a gente tá disposto a oferecer para vocês, gratuitamente, para vocês entenderem o impacto. Porque não adianta pôr um videozinho aqui na televisão. Você tem que usar o óculos para entender o que a gente tá falando aqui. Exatamente isso. E, além disso, como a gente tá nesse meio de tecnologia, quase um casamento com inteligência artificial e tudo isso, e acabamos sendo referência em muitas vezes, né, Bianca? Então, a gente também faz algumas consultorias, e não só para a área da saúde, né? Então, eu uso um pouco do que eu tenho de gestão, junto a Bianca com a parte de tecnologia, e nós duas, mais o Robson, mais tudo, a gente conseguiu atender, né, alguns players não médico, e a gente também está à disposição para consultoria se precisar. Exatamente, a gente já desenvolveu o aplicativo de apoio a diagnóstico, a gente já desenvolveu o aplicativo de apoio a tratamento, a gente já deu consultoria para, enfim, empresas muito grandes, e eu acho que é só um caminho, assim. Então, você tem uma ideia, mas você não sabe implementar, pode falar com a gente que a gente vai te ajudar. Opa, nós estamos boa nesse assunto. Bi, olha, você acredita, deu 1 hora. Passou rápido. Mas eu te falei que era só tricotar, que na hora que a gente visse ia dar o tempo. Uma conversa leve, né? E uma conversa assim, como fala, é muito inspirador. Sim. O olhinho brilha, né? Falando disso.
E era isso que eu queria passar para vocês que estão aí, que vocês vão assistir, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, que é o caminho, como foi das outras mulheres que eu trouxe aqui, de você dar um passo diferente daquele habitual que você daria, né? Então a Bianca optou por não fazer a residência que todo mundo faz, ela teve um olhar diferente para uma tecnologia, ela foi visionária há uns anos atrás de um negócio que vai mudar o jogo, e se dedica a isso, e consegue. Ela trabalha menos como médica para se dedicar a isso, por acreditar nisso. Então, se você acredita numa coisa, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que dar um passo diferente. Fazendo a mesma coisa não vai dar continuar dando errado. Para dar bom, para fazer diferente, tem que fazer diferente. Para dar um resultado diferente, tem que fazer diferente. Exato, o caminho não é fácil, né? Dá dor de barriga, mas eu acho que nenhum caminho é fácil. A diferença é que quando você tá indo pelo caminho que muitas pessoas já foram, você já tem o chão trilhado ali. Agora, quando você resolve inovar, você pega o facão e vai abrindo mato, né? Então você nunca sabe o que você vai encontrar também depois do mato que você abriu. Às vezes você leva uns sustos, assim, né? Mas assim, vale muito a pena, é muito recompensador, porque quando a gente sai do caminho já trilhado, a gente encontra recompensas, também tem os perigos, mas também tem as recompensas que você só encontra nesse caminho, né? Então, nossa, eu tive muitas oportunidades legais. O governo da Índia me pagou pra ir pra lá, uma viagem que eu sempre quis fazer. Sim. Você olha o preço de passagem e você fala, 15 mil reais pra ir pra Índia? Eu não vou, né? Eu nunca tinha me programado pra ir. Aí, de repente, me ligaram, eles queriam que eu fosse, porque eles queriam fomentar a parceria entre a América Latina e a Índia. Aí fui, gastei só o dinheiro pra comer lá, que é baratinho. Sim. Na Ásia. Não, né? E o ano passado? Ano passado que eu fui pra Holanda também convidada, sabe? Tá no palco, subi no palco pra falar com os europeus, e aí todo mundo perguntando, nossa, como que você faz tecnologia na América Latina? E eu não tenho nenhuma resposta pra isso, porque tipo, como que a gente faz o que a gente tá fazendo? Não dá nem pra explicar, é muita perseverança mesmo, assim, pra você poder falar que, tipo, nossa, eu tô há 3 anos fazendo isso no Brasil, porque assim, as oportunidades para ir para fora, para lugares que investem mais, que valorizam também mais a inovação, vira e mexe tem, são gente. Muitas, né? Vira e mexe tem. Com muita frequência, assim, aparece gente pedindo pra gente ir embora, mas eu acredito que o sistema de saúde no Brasil, ele é muito diferenciado e que existe muita oportunidade pra gente usar essa tecnologia que ela pode ser boa para os países desenvolvidos, sim, porque lá tem outros tipos de problema, como, por exemplo, desperdício. Uhum. Então, se você usar o digital ao invés do real, você vai estar diminuindo o desperdício lá. Mas aqui, a gente está democratizando. Para mim, o importante é aqui. É vender aqui na América Latina, de repente na África, sabe? Em lugares onde a pessoa realmente não tem condição. Eu ficava indignada de estar lá na Universidade do Texas e ver todas aquelas possibilidades e ver os alunos de medicina lá e falar, gente, não, vocês estão fazendo outro curso. Não é o mesmo curso que eu que ia lá no Guilherme Álvaro, não tinha nem ar-condicionado na sala e a gente nem prestava atenção no que o professor estava falando, porque estava 40 graus e você via o paciente passando mal de calor na sua frente e, tipo, o professor querendo mostrar uma CIT, assim, aí você fala, tipo, gente, dá uma água pro paciente, por favor, sabe? Eu lembro muitas vezes em Santos, assim, que eu não conseguia nem prestar atenção na aula de tão quente que tava dentro do hospital, sabe? E aí, lá no Texas, tipo, ar-condicionado, as melhores máquinas, os melhores especialistas. É outro curso. Então, assim, com a realidade virtual, a gente tem a possibilidade de trazer esse ensino de ponta para qualquer lugar. É isso. Que é o que a gente precisa aqui, né? Exato. Muito obrigada pela conversa. Ô, gente, vocês gostaram da conversa? E agora, olha aqui. Olha o que eu ganhei. Olha, agora vai me acompanhar minha bonequinha médica. Muito obrigada, Bi. Eu que agradeço. Tamo junto. Hashtag tamo junto. Gente, tenho certeza que vocês gostaram, né? Então, siga a HealthTech, siga a HealthTech nas redes sociais. O curso está disponível no nosso site. @healthtech.br, site www.healthtechbr.io. Beleza? Muito obrigada a vocês que nos acompanharam. E teremos mais Papo Leal em breve. Tchau, tchau. Obrigada, Érica. Obrigada, Hub4U.